no livro de São João, capítulo 11. João, capítulo 11. Vamos começar no versículo 1 até 11. João, capítulo 11, versículo 1 até 11. Vamos ler nós todos, em nome do Senhor Jesus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Podemos sentar. Bem, a nossa pregação desta tarde é: então Jesus chegou e chamou. Então Jesus chegou e chamou. Conforme a leitura da palavra, a história do nosso amigo, do nosso amado irmão Lázaro, é uma história interessante. Uma cena interessante. É bom de ter Jesus no nosso meio. Amém. É bom de ter Jesus no teu coração e na tua vida. Jesus amava muito o seu amigo Lázaro. Não somente Lázaro, mas a irmã Marta e Maria. Sabemos a história. Lázaro com 2 irmãos cresceram numa família bem pobre. Levavam uma vida bem difícil. Antes de entregar a vida a Jesus, eles congregavam com os fariseus. Maria e Marta faziam tapete, costurava tapete. Eles não tinham as máquinas modernas como hoje, mas tudo fazia com a mão. Faziam esses tapetes
como diz o irmão Branham, aqueles tapetes colocava na entrada da sinagoga. Depois de colocar esse tapete, a gente, para começar, deixar sujeira antes de entrar dentro do tabernáculo. E graças a este trabalho, a igreja pagava um pequeno valor para esta família. Uma vida bem pobre. Veja a leitura da palavra neste versículo. Primeiro que nós lemos, no versículo 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Esta história passou aonde? Igreja, vamos pregar junto. A história da Maria que limpou os pés do Senhor Jesus, enxugou com seu cabelo. Esta história passou na casa de Simão, o fariseu. O Simão que convidou Jesus. Simão o fariseu convidou Jesus não para ter um bom tempo, um tempo de intimidade, mas para desprezar o Senhor Jesus. Organizou uma festa e chamou seus amigos, convidou os seus amigos, mas ele falou que nesta festa eu vou convidar também Jesus. Os convidados chegaram. Cada convidado tinha o seu lugar bem marcado. Chegar na porta, havia alguém para te receber, para te dar boas-vindas, e todo mundo encontrava o seu lugar, sua cadeira com seu nome. Mas quando Jesus entrou, ninguém deu para ele boas-vindas. Uma sala grande, havia o espaço, mas infelizmente não tinha o lugar para Jesus. E Jesus foi sentar aonde? No canto da sala, no chão, com os seus pés sujos, bem cansado. Ó, sua túnica fedendo. Ninguém tomou conta de Jesus. Mas esta irmã que nós estamos falando hoje à tarde, Maria, ela era uma mulher de má reputação. Ela não trabalhava no banco. O único trabalho que ele tinha, sabe o trabalho dela? O que ela fazia para ganhar dinheiro? Passando a noite, aonde? Ninguém sabe a história. É a primeira vez. Ela passava a noite em todos os lugares, aonde? Motéis, para ganhar dinheiro. O trabalho que ela fazia é trabalho de quê? Igreja. Ninguém tem pouco aqui para falar? Ah? Ou eu estou falando mentira? Eu estou falando a verdade ou eu estou falando mentira? Qual é essa mulher que limpou os pés de Jesus? Que começou a chorar e Jesus falou que os teus pecados são perdoados. Não é Maria? Vamos ler no versículo 2. João capítulo 11, versículo 2. O que está escrito ali?
Filha, levanta. O que está escrito na tua Bíblia? E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Nós sabemos a história da Maria, aquela que tinha uma vida suja. Ela não brincava. Se você tem o teu marido, tem que puxar a orelha. Cuidado com a Maria. Cuidado. Você está indo naquela direção. Cuidado com aquela mulher. Cuidado. É o trabalho que ela fazia. Mas naquele dia, depois de fazer o seu trabalho sujo, todo o dinheiro que ela ganhou, comprou o perfume mais caro da cidade. Depois de comprar o perfume, e ela percebeu que Jesus estará na festa do Simão, o fariseu. Ela tomou a decisão de parar com a vida, com aquela vida do pecado. Tomou a decisão. E foi lá, quando entrou na casa onde Jesus estava, todo mundo começou a olhar. O Simão falou que, o que eu falei? Vocês estão falando que Jesus Cristo é o bom pastor, ele é. Mas ele não sabe a vida desta mulher. Se realmente, se ele é Deus, porque não está sabendo nada, deixou esta mulher de má reputação tocar os seus pés. Olha, que nojo. Mas Jesus ficou quieto. Maria lavou os pés do Senhor Jesus, não com água, mas com as lágrimas. Se arrependeu dos seus pecados, pegou o perfume, aspergiu nos pés do Senhor Jesus para tirar todo o fedor. Porque naquela cidade, como havia muitos animais, cavalo, boi, quando esses animais cagam ao redor da rua, você não tem como passar de lado. Tem que pisar em cima. Chegar na porta, tem que tirar teus sapatos. Alguém tem que lavar os teus pés e colocar um pouco de perfume para esconder o cheiro, o fedor do fezes, fedor do cocô dos cavalos, dos animais. Mas ninguém fez por Jesus. Maria lavou os pés do Senhor Jesus. E os seus pecados foram perdoados. Desde então, a Maria entregou sua vida a Jesus. É ou não é? Essa é a história. Quem já leu essa história na Bíblia? Ou quem já entendeu esta história que estou falando? Irmão, é a primeira vez de ouvir? Está na Bíblia. Bem, então, Maria mata Lázaro na sinagoga. Os pastores pregavam. Um dia resolveu para eles ir ouvir Jesus. Quando Jesus pregou, a pregação do Senhor Jesus era diferente com os ensinamentos da igreja. Então, os três tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus. Tomaram a decisão para não mais voltar na sinagoga. Quando tomaram aquela decisão de seguir Jesus, a igreja fechou a porta.
o pequeno valor que esta família estava recebendo depois de vender tapete, de colocar tapete, ninguém mais entregava. Todos os benefícios da igreja. Pode ser pão ou cesta básica, tudo cortaram. E a miséria aumentou mais. O sofrimento aumentou mais. Então esta família vivia sem apoio de ninguém. E Jesus tomou a decisão de começar a passar dias junto com esta família. De Jerusalém até Betânia, a cerca de 5 quilômetros. Jesus caminhava a pé até na casa. Havia casas bonitas, famílias ricas, mas Jesus passava as casas que tinham condição para receber ele, mas o seu destino era na casa do Lázaro, da Maria e da Marta. Uma família pobre. Imagina uma família pobre. Qual será a condição da casa? Você está entendendo? Uma família pobre. Uma vida bem difícil. Imagina qual será a condição da casa. Mas mesmo assim, Jesus amava esta família. O único que vai suportar até a morte é o Senhor Jesus. O verdadeiro amigo. No tempo difícil, no tempo de alegria, na morte, na doença, Jesus estará ao seu lado. Amém. Quando nós perdemos os nossos queridos, quando nós perdemos os membros das nossas famílias, e no último dia, quando damos a Deus, chegamos até no cemitério, digamos a Deus, até brevemente. Você vai voltar. Mas se era cristão, irá junto com Jesus. Ela vai continuar a viagem junto com Jesus. E esta família, uma família bem pobre. Mesmo assim, Marta e Maria costurava, fazia pequenas cozinhas para Jesus. Fazia túnica, roupa, nova para Jesus. Fazia comida para Jesus. Jesus não era estranho na família do Lázaro. Ele não era um estranho. Lázaro, Maria e Marta consideravam Jesus como o pastor deles. Que coisa bonita. Considerando Jesus. Esse é o nosso pastor. É quando que os fariseus falando mal de Jesus. O filho que nasceu fora do casamento. Mas Lázaro tinha orgulho. Maria tinha orgulho de chamar Jesus meu pastor.
Porque uma coisa que marcou a vida da Maria, a salvação. Porque ela tinha que trabalhar duramente para conseguir o dinheiro para sustentar a sua família. Dinheiro vindo no pecado. Se naquele dia ou naquela noite Maria não vai sair com os homens, com os moços, não haverá pão em casa. Mas quando Jesus cruzou o caminho desta santa mulher, Jesus perdoou o pecado e mudou o quadro da vida. Vamos ler o profeta nesta mensagem. Então Jesus chegou e chamou, na pregação que o irmão Branham pregou no dia 13 de fevereiro de 1964, no parágrafo 4. Agora, nesta ocasião da qual estamos falando, foi um momento muito triste. Se já leram a história na vida do nosso Senhor, verificamos que ele era um grande amigo deste rapaz Lázaro. Ele estava, depois da partida de José, ou ele tinha partido e veio morar com Marta, Maria e Lázaro. O Deus do céu deixou sua glória. O nosso Senhor Jesus se rebaixou e ir morar numa família bem pobre. Numa família pobre. O Deus do céu. A alegria, o segredo desta família, quando Jesus estava dentro da casa, o céu estava na casa, dentro da casa. A vida eterna dentro da casa. O perdão dos pecados, a graça, tudo estava naquela casa. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o Salvador, Jesus é a salvação, mas este grande Deus vai morar numa família pobre. Portanto, ele deixou casas de luxo, casas de ricos, mas ele foi morar na casa dos pobres. E eram grandes amigos. Ele era como um pastor para eles. Jesus era um pastor para eles. Jesus era o pastor da Maria, o pastor da Marta e o pastor do Lázaro. Um verdadeiro amigo. E lhe fazia coisinhas para vestir. Uma túnica para vestir. Creio que afirma. E que era inteiramente tecida, sem costura. E então havia feito coisas para ele, porque creia nele. Esses três criam em Jesus. Colocaram toda a confiança em Jesus. Eles saíram da igreja e assim por diante para segui-lo. E essa era uma grande
coisa naquele dia, cuja penalidade para isso poderia ser até a morte, afastar-se dela, tomar a decisão. Nós deixamos a nossa igreja, entregamos as nossas vidas a Jesus, nós vamos ficar com Jesus. E quando Jesus morava dentro da casa, tudo ia bem. As igrejas estavam falando mal de Jesus, criticando Jesus, mas Jesus encontrou o seu lugar naquela família. As pessoas criticando Jesus, mas Marta, Lázaro e Maria encontraram o repouso em Jesus. Encontraram a verdadeira paz em Jesus. Vamos continuar? Eu vou pular muitas coisas para pegar os básicos. Vamos lá no parágrafo. Vamos lá no parágrafo. No parágrafo 27. Agora notamos que então eles saíram da igreja e creram nele. Tudo o que a palavra havia dito sobre ele, ali estava ele. Depois de ouvir a palavra, tomar a decisão para não voltar na sinagoga. Entregar a vida a Jesus. Uma graça que esta família recebeu. Qual é esta graça? Receber Jesus dentro da casa. Não era por algum minuto ou por um dia, mas Jesus morava junto com eles. Jesus tinha prazer de ficar muitos dias naquela casa. Jesus não se importava se o almoço é pipoca, se o almoço é... Jesus não importava. Mas o mais importante, Jesus encontrou o seu lugar naquela casa. E os irmãos, a irmã Marta, Maria e o irmão Lázaro encontraram a vida eterna. Estava em paz. No parágrafo 28. E um dia ele partiu da casa deles. Jesus tem que continuar a missão. Um dia ele tomou a decisão de ir evangelizar numa região longe. Jesus saiu dentro da casa. Quando Jesus estava naquela casa, ninguém ficou doente. A enfermidade estava longe. A sombra da morte estava longe. A maldição estava longe. Porque Jesus controlava a casa. Jesus tomou toda a autoridade na casa, na vida inteira. Mas quando Jesus saiu da casa deles, porque diz o irmão Branham, para 29, Jesus tinha, 28, e um dia ele partiu
da casa deles. Quero falar de 3 coisas. Jesus havia partido. A morte havia chegado. E todas as esperanças haviam acabado. Quero falar sobre essas 3 coisas por alguns minutos. 29. Jesus tinha partido. E quando ele partiu, o problema entrou. Quando o problema entrou na casa da Maria, da Marta e do Lázaro? Quando? Quando Jesus saiu. Quando Jesus estava dentro da casa, o inimigo não tinha força para invadir. O inimigo controlava de longe. Jesus estava lá. Não vamos. Jesus. Mas o inimigo de longe estava controlado. Jesus já foi. Tá aí ele. É ele mesmo. Então vamos invadir a casa. De repente, Lázaro começou a adoecer. Ei, dor de cabeça. Ei, dente. Ei, frio no corpo. Ei, febre. Ei, dor. De repente, a morte levou Lázaro. A morte entrou quando Jesus saiu da casa deles. Jesus tinha partido. E quando ele partiu, o problema entrou. Agora, quando ele deixa o seu lar, onde você mora, o problema está a caminho. Quando você toma esse risco de deixar Jesus ir embora, o problema já está a caminho para entrar, para ficar no lugar de Jesus. É uma coisa que nós não podemos fazer. Você não pode permitir deixar Jesus ir embora e abrir a porta o Satanás para instalar. Quando ele o deixa, quando Jesus deixa o seu lar, quando Jesus deixa onde você mora, o problema está a caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte. Você está entendendo? Amém. No parágrafo 30. E tinha partido, assim que ele partiu, então a morte entrou. E quando Jesus sai, a morte entra. Se separar-se dele é morte. Assim a morte entrou quando Jesus saiu. Se separar de Jesus é a morte. Às vezes pode ser morte espiritual. Você pode viver fisicamente por muito tempo com uma boa saúde, com o teu dinheiro, uma empresa boa, um emprego bom. Você tem saúde, tem tudo, mas espiritualmente você está morta. Porque aquele que cuida da alma não está mais em você. E ele partiu. Assim que ele partiu, então a morte entrou. E quando
Jesus sai, a morte entra. Se separar dele é morte. Assim a morte entrou quando Jesus saiu. Ficar com Jesus é a vida. Ficar com Jesus é a proteção. Como cantamos, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco porque o tempo está bom, está ruim. Fica conosco. Todo o tempo que Jesus morava na casa desses pobrezinhos, a morte estava longe. Os problemas estavam longe. Dificuldade estava longe. Mas quando Jesus saiu daquela casa, Jesus foi pregar no outro lugar, o problema entrou. A doença entrou e a morte entrou. Oh, igreja de Deus vivo! Quantas vezes que nós deixamos a porta de coração aberta para o inimigo tomar posição, para o inimigo invadir as nossas vidas espirituais. Jesus, o maior de todos, o mais poderoso, quando Jesus está na sua igreja, o inimigo está longe. Quando Jesus está no nosso meio, há vida eterna, há graça, há milagre, há proteção. Mas quando deixamos Jesus ir embora, o problema entra. A vida espiritual vai morrer. Israel ficou vivendo, ficou vivo, porque naquela noite, o anjo da morte, quando estava passando porta para porta, o segredo Israel colocou o sangue. Uma casa sem sangue na porta, o anjo da morte matava o primogênito. Deixar Jesus sair, deixar Jesus ir embora, você está oferecendo, você está abrindo a tua casa, a tua porta para o inimigo entrar e fazer o seu trabalho. O inimigo não perdoa. O inimigo não tem pena de você, não tem pena de nós. Imagina quando um ladrão, depois de beber muito ou fumar, entra para roubar, ele não vai salvar ninguém. Não vai ficar com pena de ninguém. O seu problema é roubar. Desistir de abrir a porta ou dar dinheiro, ele vai te matar. E a coisa que o inimigo faz. Um dia Jesus estava pregando. Depois da pregação naquela tarde, Jesus falou aos seus discípulos: vamos passar do outro lado do mar. Enquanto que Jesus estava orando pelos enfermos, despedindo com os irmãos, Jesus falou aos seus discípulos para subir no barco e ir. Porque a tarde a noite já está chegando. Então, vocês podem ir embora, eu vou seguir depois. Quando os discípulos entraram no barco, começaram a navegar nas águas, o Satanás estava lá em cima da montanha, falou que a carruagem de Jesus. O barco de Jesus está passando. Será que Jesus está? Se Jesus está no barco, eu não vou fazer nada. Mas se Jesus não está no barco,
E agora é a minha vez de invadir o barco. O inimigo estava lá no topo da montanha, começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, falta um. 12 discípulos. Falta um. Ah, Jesus não está. Sabe o que o Satanás fez? Soprou. Vento forte começou agitando água. Corrente forte das águas começou a subir, balançando o barco. Balançando o barco. Jesus, que fazia a força da igreja, estava longe ainda. Os discípulos tinham medo, né? Mas de repente, Jesus à frente deles, caminhando em cima das águas, vindo na direção do barco. Naquela noite, quando os discípulos viram alguém caminhando na direção do barco, começaram a gritar: no nome de Jesus! No nome de Jesus! Expulsando Jesus! Vocês estão em perigo! Em pleno mar! E Jesus vindo na direção, para eles pensava que Jesus era fantasma. Tem que olhar com os olhos espirituais. Noite, escuridão, caindo. Eles pensaram que é fantasma. Aqui nós vamos morrer mesmo, fantasma. Mas Jesus falou para eles para não ficar com medo. Sou eu, Jesus. Amém. Não fica com medo, sou eu. Outro dia, Jesus, depois de pregar, descansando no barco, atravessando o mar. Satanás falou que naquele dia, quando ele queria invadir o barco, de repente Jesus Cristo chegou. No momento mais difícil da vida, Jesus chega e clama. Jesus tem a última palavra. Amém. Jesus, depois de pregar muito, estava descansando no barco. Satanás olhou, falou que é a mesma cena agora, hoje o número 2. Na primeira vez, naquela noite, tentei, mas não deu certo. Jesus apareceu rapidinho. Mas hoje, em pleno dia, eu vou fazer minha missão. Todo mundo vai afundar no mar. Contou. 12. Jesus não está. Coitado dos discípulos. Depois de cantar, depois de fazer. Jesus fez muito milagre, depois de testificar, de dar testemunho. E agora, hoje é a minha vez. O mesmo truque. A água começou. Pedro, especialista. Fala aqui. Irmão, o vento está indo contrário. O vento está na direção contrária. Segundo o meu avô, quando a gente pescava, se você está no barco, é que o vento vai na direção contrária, sem intervenção de Deus, é a morte. De repente a água começou. Pum! Uma quantidade entrou no barco. A túnica de Jesus ficou toda molhada. Jesus falou: agora vou ver a fé de cada um. Jesus sabia tudo. A cena que estava passando, Jesus sabia. O Pedro começou.
pegou aquele metade, não sei se, eu acho que pode ser metade de galão de 5 litros. Cortaram um pouquinho, aquela metade ali para tirar água no barco. Tirar e a água começou a entrar bastante. Aqui vamos morrer. No lugar de acordar Jesus, eles começaram a gritar: socorro! Quem vai te socorrer em pleno mar? Socorro! Vamos morrer! Vamos morrer! Socorro! Ah, meu Deus! O Deus que vai socorrer a sua igreja está no barco. Mas vocês estão pedindo socorro aonde? Socorro! Socorro! Ah, socorro! Gritando. Jesus ficou calado, porque ninguém chamou Jesus. Com o teu problema, se você não chama Jesus, você pode gritar, Jesus não vai fazer nada. Depois de gritar, fazendo tudo, perder forças, tomar a coragem de acordar Jesus. Mestre, mestre! Estamos em perigo, mestre, vamos morrer. Jesus acordou. O que está passando? Ai, mestre! Quase 1 hora. Olha a situação. Jesus olhou para eles, olhou para a tempestade. Tempestade como um tamanho de unha. O braço inteiro. A mão. Será que não vai conseguir carregar a unha? A unha na mão pesa? Pergunta, a unha na mão é pesada? O tamanho era bem pequeno. O maior, o poder da ressurreição, o poder que vai resolver o problema estava no barco. Às vezes nós esquecemos. Quando estamos em problemas, entramos em pânico e esquecemos de orar a Deus. Aí começa a queixa. Meu Deus, o que vou fazer? Chama o bombeiro! Chama, não tem um carro disponível. Chama o pai! O pai não está, foi pescar. Jesus está aqui. Antes de chamar as pessoas de longe, começa a chamar as pessoas que estão perto de você. O teu amigo que fica ao teu lado dia e noite, Jesus Cristo. Amém. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Os discípulos, o coração. Pedro, todo molhado, só. Jesus olhou para eles. Jesus ficou com pena dos seus discípulos. Às vezes Jesus fica com pena da sua igreja. Nós que temos a palavra de Deus vivo, nós que invocamos o nome do Senhor Jesus, o nome que está em cima de todos os nomes, às vezes ficamos em pânico em qualquer problema. Jesus olhou para eles e falou: homens de muita fé? Homens de pouca fé. Jesus não olhou, só ele levantou com o seu dedo, falou com o vento: vai. E tudo ficou calmo.
os rebeldes, foi embora. Satanás com seus discípulos foram embora. Calma, voltou no barco. Por que duvidar Sobre as só ondas no mar, quando Cristo? caminho abrir. Vamos cantar? Nossa! Ah, meu Deus do céu! Ei. Deus não parou no caminho. Ah, como os discípulos no barco. Ah, o hino parou no caminho. Tem que procurar no inário. Na cabeça não tem. Meu Deus do céu. Solta o cabo da nau. Toma os remos. E navegas com fé em Jesus. Em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Maria e Marta, quando a cidade entrou em pânico, Lázaro morreu, Lázaro é meu tio, Lázaro é meu amigo, companheiro. Todo mundo ficou em pânico. Maria e Marta guardou calma no coração e falou, vamos chamar Jesus. No lugar de ficar em pânico, nós vamos chamar Jesus. Amém. O especialista, o Deus que controla toda a situação. Chamar Jesus. O primeiro dia passou, Jesus nem chegar. Segundo dia, Jesus não chegou. No terceiro dia, tem que sepultar Lázaro. Jesus não veio. Colocaram bálsamo no corpo, tiraram todo o sangue, o corpo ficou sem sangue. Sepultaram Lázaro. No dia seguinte, Jesus chega. Quando Jesus chegou, a esperança voltou no coração da Maria e da Marta. Lázaro morreu longe do Senhor Jesus. A esperança tinha acabado. A tristeza instalou, tomou o controle. Mas quando Jesus chegou, todo mundo estava criticando. Ele ficou aqui 12 dias, 13 dias, você não apareceu. Nós fizemos contribuição depois de sepultar, você está aparecendo. Que tipo de pastor? Que tipo de líder? Que tipo de Jesus? Jesus falou, me mostra aonde vocês colocaram o corpo de Lázaro. Diretamente até no cemitério. Quando Jesus Cristo chegou lá, mostraram para ele, mestre, colocamos o corpo do nosso irmão aqui. Na entrada, colocaram uma pedra grande, como era costume naquela época. E Jesus chorou. Ah, meu amigo. Jesus pensou todo o momento bom, o momento difícil que eles passaram junto. Jesus começou a chorar. Aquele que estava chorando era homem, 100% homem, cheia de compaixão e chorando. Mas quando Deus tomou a decisão de trazer Lázaro de volta, Jesus chegou no cemitério e chamou. Quando chamou Lázaro, a voz do Senhor Jesus
começou a atravessar. Atravessou a sombra da morte, atravessou lá na tumba e subiu até lá, no paraíso, aonde estava Lázaro. Lázaro, saia! Poder da ressurreição, uma grande poder, começou a colocar tudo, o osso no seu lugar, carne que estava apodrecida no seu lugar, o sangue que foi seco, através do bálsamo, o sangue voltou no seu lugar. O Lázaro saiu. Ah não, ele estava no lugar dos mortos, porque nenhum subiu no paraíso. Jesus tem que abrir o caminho no dia da ressurreição da Páscoa. Lázaro ressuscitou. Todo amarrado. Jesus falou, tem que desmarar ele e deixar ele ir embora. Jesus, quando ele chega, no momento difícil, no momento que nós perdemos a esperança, no momento que nós perdemos a força, perdemos tudo, Jesus chega e traga novas esperanças. Jesus renova a esperança. Jesus chegou e chamou. Quando Jesus Cristo chega lá na tua vida, Ele chama. Chama a tua alma, que está acorrentando lá com as coisas do mundo. Jesus chama para você sair no mundo das drogas, no mundo de bebida, no mundo do pecado, no mundo da incredulidade. Ele vai te chamar segundo o teu nome. Jesus, quando ele vai embora, o problema entra. Dificuldade entra. Fisicamente, uma igreja pode continuar a prosperar, mas quando Jesus não está dentro, é a morte espiritual. Quando Jesus não está no lar, quando ele não está controlando o teu lar, quando ele não está ligado no seu coração, na sua alma, você está morto. Você está morta. Deixa Jesus governar. Deixa Jesus dominar. Deixa Jesus ficar na tua casa, na tua vida. Vamos ficar de pé. O único que vai te acompanhar até na vida eterna é só Jesus. Na casa, a mãe pode falar, dizer que eu amo meus filhos. Filha, chega lá com um beijinho. Minha mãe, eu te amo. Eu te amo, mamãe. Mas deixa a mãe ficar doente. Ou teu marido, ou filho, ou alguém fica doente. A pessoa que você ama, chegar na porta de UTI, o médico fala que somente ele, ninguém mais. Eu sou fora. Eu sou fora. Somente você estará sozinho. Todo mundo fora. Chega lá, eu sou pastor, eu quero fazer. Não. Visita proibida. Fora. O único que vai te acompanhar até é Jesus Cristo. Quem já viu cama do casal no hospital? Alguém? Alguém viu? Lá no internamento, cama do casal. Alguém já viu? Quem fica na cama? Pessoa que está doente? Né? Mas em casa moramos juntos. Junto.
no hospital. Não tem cama de casa. Ou você dorme fora, ou dorme no chão, ou volta em casa, vem só no dia da visita. Não é? Vamos comprar carro. Tá, tudo bem. Carro da família. Vamos juntar dinheirinho para comprar. Quem já viu a fatura chegar no nome de todas as famílias? Nome do pai, colocar filho, tia, todo mundo. 15 pessoas. Quem já viu? A fatura chega só no nome de uma pessoa. Não é? Igreja. Estou mentindo? Ou estou falando a verdade? Verdade. Talão de luz chega aí. Você já viu o nome? Teu nome, o nome da neta ou do neto? 13 nomes no talão da luz? Fica só de uma pessoa. Quem já viu o buraco? Aonde vai te sepultar? Buraco de casar. Ah, porque o pai morreu. Ah, o meu marido morreu. Ah, como ele morreu, você ama teu esposo. Aqui é o buraco, mas você tem que entrar dois. Já fica de longe. Aí nem chegar pertinho. Adeus. Você vai voltar para onde? Para casa. A Bíblia diz, a salvação é... A salvação é individual. Do jeito que o talão da luz e de água chega na tua casa no nome de uma pessoa, quando você faz um empréstimo no banco, o projeto é projeto da família, mas uma pessoa só vai assinar no banco, que vai levar toda a responsabilidade. Para entrar no céu, é a decisão sua. Para deixar Jesus entrar, é a decisão sua. No dia do julgamento, quando Deus vai me julgar, você não estará. Deus não vai te julgar no meu lugar. Se Deus vai te condenar, Deus não vai condenar todo mundo junto. Porque comemos na mesma mesa, moramos na mesma família. Questão da salvação é individual. Deixar Jesus sair do teu coração, deixar Jesus te controlar, de continuar a lidar tua família, a morte vai instalar. Esta família, depois de perder a esperança, quando Jesus voltou, a esperança ficou renovada. O único que toma conta de nós. O único que vai te proteger. O único que vai te conduzir até na eternidade é Jesus. Amém. Inclina a sua cabeça. Caminhando sem temer, diante de ti Jesus está. Jesus Cristo Salvador, cega Jesus pela fé, se no caminho está a Jesus deve olhar no porvir celeste está orando, orando.
segura na mão do Salvador Jesus. Só Jesus dará a salvação eterna. Sua vida entregou lá na cruz. Segue a Jesus pela fé. Jesus é o segredo das nossas vidas. O tempo todo que ele ficou na família, a morte estava longe, o problema estava longe. Jesus ficou lá, o pastor desta família ficou lá para resolver, para tomar conta. Mas quando Jesus deixou a família, o problema entrou, a doença entrou, a morte entrou. Quando nós deixamos o Senhor Jesus ir embora, a nossa vida espiritual fica morta. Você não vai ter mais companheirismo com Deus. Tudo vai ficar na dificuldade. Não tome este risco de deixar Jesus ir embora. Vamos orar a Deus. Pai Celestial, nós te suplicamos esta tarde para ficar com cada um de nós, Senhor. Toma conta das nossas vidas. Toma conta das nossas famílias, Senhor. Neste momento difícil, momento da escuridão, precisamos de Ti, Senhor Jesus. Não nos deixa, senão a morte espiritual vai entrar. Não queremos ficar separados de Ti, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai. O prazer do mundo não vai nos dar ganho. A única recompensa que o mundo pode dar é a morte. Mas a recompensa que o Senhor dá aos seus filhos é a vida eterna. Pai, queremos ficar nos teus braços. Nos ajude, Senhor, na nossa fraqueza. Fica no nosso meio. Controla as nossas vidas. Sê misericordioso conosco, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos. Oramos, Senhor, pelos perdidos, aqueles que estão mortos no pecado, no mundo. Estenda a tua mão, Senhor. Oremos, Senhor Jesus, pelo o nosso irmão está longe. Pai, Tu sabes o choro da nossa irmã. Tu sabes, Senhor Jesus, o sofrimento, mais de 20 anos com o mesmo sofrimento. Senhor Jesus, como a igreja viva, intercedemos de longe, aonde esta família se encontra neste momento, que a tua mão poderosa desça onde o irmão está para neutralizar tudo do inimigo. Coloca paz naquela família, Senhor. Acalma o choro da mãe. Liberta, Senhor Jesus, o filho dele, no nome do Senhor Jesus. Temos necessidade no nosso meio.
No fundo dos nossos corações temos pedidos pelos nossos filhos, pelos nossos membros, dos nossos familiares, Senhor. Pai, resolve todo o problema. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão doentes, te pedimos para curar. No nome do Senhor Jesus. Volte conosco, Senhor. Nos cuida, Pai. Nos abençoe. Abençoa as ofertas. O trabalho das nossas mãos. Tudo que nos preparamos para Ti, Pai. Não nos deixem. Toma conta de nós, Senhor. Cobre-nos embaixo das Tuas asas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ofertar. Deus querendo